E aí, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aqui estamos para mais um dia da nossa leitura dos Evangelhos em 40 dias. Olha que coisa boa, ó. Quase lá, hein? Chegamos no dia 31, minha gente. 31, depois de hoje vão faltar só 9 dias. Vamos firme, não desiste, persevere. E quem sabe a gente possa retomar esse projeto aí para terminar o Novo Testamento. E aí? O que você acha? Vai estar comigo nessa? Tenho orado nesse sentido, tá bom? Hoje leremos sobre a ressurreição de Jesus. Ontem fechamos a parte da crucificação. Na sexta-feira, as mulheres chegando no sepulcro para preparar aqueles preparativos da morte. Ali no sábado elas descansam e agora vamos romper o domingo, dia 5 de abril de 33. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos comigo, vem juntos, sem distrações, prepare a sua Bíblia e vamos lá. Lucas capítulo 24, assim está escrito. No domingo de madrugada, antes do sol nascer, as colaboradoras de Jesus foram ao túmulo em que fora sepultado, levando os cremes e os perfumes que tinham preparado. Quando lá chegaram, viram que a pedra que cobria a entrada do túmulo não estava no lugar. Elas então entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus. As colaboradoras de Jesus ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E nesse momento elas viram dois homens com roupas resplandecentes. Com medo, evitaram olhar para eles. Um deles disse: "Por que vocês estão procurando num cemitério alguém que está vivo? Jesus morreu, mas não está aqui, ele ressuscitou." O outro completou: "Lembrem-se daquilo que mais de uma vez ele disse: será necessário que eu seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e depois ressuscite no terceiro dia." E elas se lembraram. Voltando para onde estavam os demais seguidores, elas contaram tudo o que viram, primeiramente aos 11 apóstolos e depois aos demais. Foram várias as colaboradoras que testemunharam a ressurreição de Jesus, entre elas estavam Maria Madalena, Joana e Maria, que era mãe de Tiago. Para os apóstolos de Jesus, as palavras das mulheres pareciam alucinações e não acreditaram em nada do que elas disseram. Pedro, contudo, levantou-se de onde estava sentado e saiu correndo. Quando chegou ao túmulo, abaixou-se e notou apenas os lençóis de linho e nada mais viu. Logo voltou para a casa em que estava hospedado, totalmente maravilhado, mas sem entender o que tinha acontecido. Naquele mesmo domingo, no final da tarde, dois seguidores de Jesus caminhavam em direção a Emaús, uma cidade a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e um deles se chamava Cleopas. Os dois homens conversavam sobre os últimos acontecimentos. Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Os dois não o reconheceram. Jesus lhes perguntou: "Olá, amigos, sobre o que vocês estão conversando? Posso saber?" Eles pararam, estavam muito tristes. Cleopas respondeu surpreso: "Parece que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias." Jesus perguntou: "Pode dizer o que aconteceu?" Cleopas começou a contar. Nós estávamos falando do que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era um profeta poderoso em ações e palavras. Ele amava ao Deus eterno e ao povo. Só que os sacerdotes principais e os demais dirigentes o denunciaram, condenando-o à morte, e ele foi crucificado. E depois continuou: "O problema é que nós achávamos que ele iria tirar Israel da humilhação e colocá-lo no seu devido lugar. Ele morreu na sexta-feira, já é domingo, e nada de especial aconteceu." O outro se lembrou de um fato recente. Algumas mulheres do nosso grupo de seguidores de Jesus nos contaram uma coisa surpreendente. Elas disseram que foram hoje de madrugada ao túmulo e não o encontraram. Então voltaram dizendo que tinham visto dois anjos, os quais garantiam que Jesus está vivo. Por fim completou: "A questão é que os seguidores de Jesus também foram no túmulo e verificaram que as mulheres falaram a verdade." E Jesus então disse: "Como vocês são tontos! Por que não acreditam nos profetas? Eles não disseram que o Cristo morreria, mas ressuscitaria." Jesus continuou falando e citando diversas passagens das Escrituras, explicou tudo o que diziam sobre o Cristo. Quando estavam perto da entrada para Emaús, ele tentou despedir-se para continuar sua viagem. Os dois, no entanto, pediram que permanecesse com eles. "Fica conosco, está muito tarde para você viajar à noite." Jesus entrou na cidade e se hospedou com eles. Na hora do jantar, ele pegou o pão e orou agradecendo. E depois partiu e compartilhou com eles. De repente, eles perceberam quem era aquele homem ao lado deles. E finalmente reconheceram que era Jesus. Mas ele, num piscar de olhos, simplesmente desapareceu.
Admirados, comentaram a situação. Não sabíamos o que era, mas havia uma coisa maravilhosa acontecendo em nossos corações, enquanto ele conversava conosco na estrada para cá e nos explicava as Escrituras. Imediatamente os dois se levantaram e voltaram para Jerusalém. Os 11 apóstolos de Jesus estavam reunidos, encontravam-se também ali alguns outros seguidores de Jesus, inclusive os dois que estavam na estrada para Emaús. Eles chegaram a tempo de ouvir o seguinte comentário de um dos presentes: confirmado, Jesus ressuscitou, Simão Pedro esteve com ele. Então os dois que estiveram com Jesus a caminho de Emaús contaram tudo o que tinha acontecido com eles na estrada, especialmente como reconheceram quando ele partiu o pão. No meio da conversa, Jesus entrou sem que vissem e disse Shalom, saudação hebraica que significa paz. E todos ficaram assustados, achando que estavam diante de um fantasma. Jesus, porém, disse: por que vocês estão assim apavorados? Por que estão duvidando de mim? Cheguem perto. Vejam os furos nas minhas mãos e nos meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e sintam. Um fantasma não tem carne nem osso, e eu tenho. E além de falar, Jesus mostrou as suas mãos e seus pés. Ainda assim não criam, mas estavam felizes e maravilhados. Então, para os convencer, Jesus lhes perguntou: vamos comer? Tem alguma coisa preparada aí para a gente comer? Eles trouxeram uma porção de peixe assado e comeram juntos. Jesus disse mais: lembrem-se do que eu disse quando estávamos juntos, que tudo aquilo que as Escrituras falaram de Gênesis a Malaquias profetizaram a respeito se cumpriria. Aos poucos eles foram entendendo as Escrituras. Jesus continuou o seu ensino nas Escrituras. Está profetizado em Isaías 53 que eu morreria, mas em Oséias 6 está escrito que ressuscitaria no terceiro dia. Eu mesmo disse que vocês devem pregar a mensagem do Evangelho para que os que se arrependerem dos seus pecados sejam batizados. E batizados em todo o mundo, a começar por Jerusalém. Vocês viram tudo acontecer com seus próprios olhos. Jesus fez uma pausa e concluiu: agora eu garanto que a promessa do meu Pai é eterno para vocês se cumprirá. Fiquem aqui em Jerusalém até que sejam capacitados com o poder do Espírito Santo. Betânia do Oeste, quinta-feira, 14 de maio de 33. Por fim, Jesus conduziu seus seguidores para fora da cidade de Jerusalém, especificamente para Betânia do Oeste, onde pôs as mãos sobre eles e os abençoou. Enquanto os abençoava, ele foi subindo e se afastando, e tendo sido elevado para o céu até desaparecer. Os seguidores de Jesus então voltaram para Jerusalém, cheios de fé e alegria. Todos os dias eles estavam no templo de Jerusalém, cantando músicas de exaltação ao Deus eterno. E assim fechamos o Evangelho de Lucas. Que relato! Lucas estava relatando para Teófilo, lembra? Lá no início, no primeiro capítulo, ele estava contando essa história detalhadamente, cronologicamente, como tudo aconteceu. E um dos textos que eu mais gosto é desse, quando Jesus chega e os discípulos estão com as portas trancadas, estavam com medo dos judeus, medo por sofrerem como Jesus sofreu, medo por serem presos, perseguidos, mortos. E Jesus chega e diz paz. Jesus chega e diz shalom. E quando Jesus chega e diz paz, Jesus consola o coração dos discípulos, Jesus traz o ânimo de volta ao coração dos discípulos, mas Jesus também encoraja eles a cumprirem a missão. No mundo que nós vivemos, nós também vivemos dias turbulentos, com medo de muitas coisas, mas nós devemos nos lembrar que Jesus chega e nos deixa a sua paz. E quando Jesus nos deixa a sua paz, Ele nos consola, Ele nos encoraja, Ele nos comissiona. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que basta o que dizer do caminho se ao final nós somos conduzidos ao lar. Nesse mundo nós vamos sofrer, mas de nada importa, nós estamos indo para a nossa casa que está no céu. Jesus morreu e ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. A partir de amanhã chegamos no dia 32 e nós vamos começar com o Evangelho de João. Olha só que bacana essa Bíblia, ó. Ela dá aqui um resumo mais ou menos do que vai acontecer em João. E na próxima página aqui, ó, a história dos evangelhos segundo João Batista. Eu espero você amanhã para a nossa leitura
dia 32. Que Deus te abençoe. Até lá. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Que Deus te guarde. Obrigado por estar comigo até agora. Fique com Deus.